Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo aqui com a gente a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos explica os processos dessa manhã de julgamentos é a advogada Valéria Paes Landim. Tudo bem, doutora Valéria? Bom dia. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Tudo jóia? Tudo maravilhoso. Que bom. Vamos lá para a pauta? Vamos. Bom, nós temos 12 processos previstos hoje. Os dois primeiros analisam listas tríplices para compor os tribunais regionais eleitorais da Paraíba e de Mato Grosso do Sul. Processos que têm como relator o ministro André Ramos Tavares. Eu aproveito para lembrar como é que esses processos tramitam, na Justiça Eleitoral. Qual que é a função do TSE nesse processo, doutora Valéria? Nesse momento, o Tribunal Superior Eleitoral ele faz o papel de referendar, de dar a chancela oficial desses nomes que vão seguir para o gabinete da Presidência da República para escolha. É importante observar que essas vagas são vagas que são oriundas da advocacia, que são para a advocacia, para a composição desses tribunais regionais eleitorais, assim como também existem as cadeiras aqui no Tribunal Superior Eleitoral para a ocupação de ministros na vaga de jurista. E quando é escolhido no Estado esses nomes, eles do Tribunal Regional, eles vêm para cá, para o Tribunal Superior Eleitoral, para que haja uma conferência, se esses nomes, e para que haja também uma forma de reconhecer se esses nomes que estão ali indicados, eles de fato cumprem os requisitos para que sejam nomeados como desembargadores ou juízes eleitorais nos seus respectivos tribunais. Então, necessariamente, esses nomes passam pelo Tribunal Superior Eleitoral e daqui vão para a Presidência da República. Exatamente. E aí é um ato de deliberação do presidente decidir, independente da ordem desses nomes, isso é importante mencionar, porque muitas vezes há uma possível reflexão de que quem em geral aparece como o primeiro nome na lista é que vai ser nomeado. Não é assim. O presidente da República tem a liberdade para escolher dentro daqueles nomes que lá estão para ser o próximo juiz do Tribunal Regional Eleitoral de onde a lista é oriunda. Lembrando que, assim como o TSE, os TREs pelo país têm 7 também juízes, não é isso? Tem. E ali também é importante mencionar que tem os desembargadores do Tribunal de Justiça, tem ali também o juiz de carreira, que vai também convocado. Praticamente a estrutura é a mesma, e também os juristas, E o Ministério Público também. Então, a composição, ela segue essa homogeneidade, essa representatividade, para que haja, vamos dizer assim, um enriquecimento de pensamento e de debate naqueles que representam as suas devidas instituições. Ok, bom, já o item 3 da pauta de hoje é um recurso do PSD, o Partido Social Democrático, e da coligação Lupércio e Santa Terezinha. Feliz de novo, você tem os detalhes aí na tela para acompanhar junto aqui com a gente, contra a decisão do TRE de São Paulo, que manteve o deferimento do DRAP do PL, o Partido Liberal, na cidade de Lupércio, em São Paulo. Bom, começa explicando para a gente aqui, doutora Valéria, lembrando para a gente o que é o DRAP. O DRAP, essa sigla, ela significa demonstrativo de regularidade de atos partidários. É exatamente como se diz assim, esse grupo, essa candidatura, esta coligação, ela está apta para inscrever os seus candidatos e podem concorrer regularmente a uma eleição. Então, esse documento ele é fundamental e dentro dele, a partir dele, existem vários requisitos para que se diga que esse documento é válido ou não. Então, ele também é como se fosse obrigatoriamente uma declaração dizendo que a partir daquele momento, aqueles candidatos que foram ali citados, eles podem iniciar os seus atos de campanha depois do deferimento do registro de candidatura. É como se fosse uma certidão do partido, por exemplo, ou uma certidão de que o partido pode participar, está apto para participar das eleições? Eu diria até que mais do que isso. É como se
se fosse um ato, inclusive, até muito mais formal, nascedouro de uma candidatura que, sem ele, não é possível se iniciar esse processo de registro, né? Então, assim como nós temos outros documentos, ou a própria ata de uma convenção, por exemplo, dada a importância dela, o DRAP também guarda esse peso inicial para que essas candidaturas sejam reconhecidas quando deferidos os registros. É um caso do ministro André Mendonça, né? Relatado pelo ministro André Mendonça. Os dois anteriores, lembrando, as listas tríplices são de relatoria do ministro André Ramos Tavares. Bom, a gente parte agora para mais um caso previsto para hoje, que vem de Taquaraçu, de Minas. É um caso do ministro Floriano de Azevedo Marques, também se refere às eleições de 2024 e é um caso que envolve aí o percentual de mulheres aptas a participar das eleições, que é um caso que a gente falou bastante sobre casos como esse no ano passado e volta a falar agora esse ano, né, doutora? Esse caso é bastante interessante porque, diferente da maioria que chega no Tribunal Superior Eleitoral, esse caso ele não é um caso de fraude à cota de gênero, ele é um caso de irregularidade de atos, vamos dizer assim, em tese, seria uma irregularidade de atos, quando dá indicação dos nomes das candidatas, substituição ou retirada desses nomes. Diferente do que a fraude à cota de gênero, como muito você bem mencionou, que o ano passado inteiro nós comentamos sobre esses casos, que a fraude à cota de gênero é quando o nome dessas mulheres, eles são indicados, mas não existem atos de campanha, a candidatura ela é simulada, ela é falsa, apenas para deferir a quantidade do número de homens que saem ali naquele grupo. Nesse caso, ali o que a norma fala é de que é necessário que haja pelo menos 30% de um dos gêneros, né? E a gente faz questão de reiterar que poderia ser também 30% de homens, porque, mas como isso não é a realidade do Brasil, os 30% em geral acaba sendo de mulheres. Só que nesse caso foi interessante porque alguns dos nomes que foram indicados depois, esse nome de duas candidatas não tinham sido escolhido em convenção. Então, isso é interessante em que sentido? Porque a convenção é exatamente aquela reunião, é um ato oficial partidário que delibera pelos nomes que serão lançados para uma campanha eleitoral, para as candidaturas que ali estarão. Então, o ano inteiro ou o ano anterior a uma eleição, normalmente há um relacionamento dos filiados, dos candidatos, das candidatas com o seu partido. E só há certeza de quem é candidato após a convenção, porque ali na convenção que é lavrada a ata da convenção e que vai dizer, olha, existe aqui oficialmente um reconhecimento aos nomes que disputaram essas eleições. Então, nesse caso, houve a indicação do nome dos candidatos sem que estivesse na ata de convenção e isso gerou esse debate, essa discussão para a impugnação desses registros de candidaturas, dizendo que existe um vício insanável no DRAP, que é exatamente esse conceito, esse comentário que nós fizemos em relação ao primeiro caso, fazendo esse comentário do que é esse documento. Interessante você trazer isso, doutora Valéria, porque há na cabeça de muita gente a eleição é um processo, né, longo. Processo. A convenção é também um ponto importante desse processo, não é um ato meramente formal, tanto é que a discussão que a gente acompanha daqui a pouco é por um ato que deveria ter sido feito em convenção e que possivelmente não foi feito, não é isso? Exatamente. Há um reconhecimento muito forte desses atos, é como você está falando. A depender do nível da eleição, se é uma eleição estadual, se é uma eleição municipal, obviamente que se vê muito mais o cenário de festa, porque uma eleição é exatamente também isso, é a festa do povo, a festa da democracia, mas se vê muito mais a movimentação com bandeiras, com cartazes, com passeatas no dia da convenção, e isso é legítimo, é permitido em lei, mas não se observa muitas vezes, às vezes quem não é da área ou quem não compreende exatamente como você bem falou, a eleição ela é um processo e a convenção faz parte de um desses momentos do processo de construção dessas candidaturas. A convenção é um ato formal previsto em lei, tem os seus requisitos para que seja reconhecido como um ato institucional partidário, um ato formal do partido, e dali exatamente é que se pode dizer se foi deliberado normalmente ou se houve vício ou que tipo de situação irregular
pode ser discutida a partir de uma convenção e do que é lavrado na ata após a convenção ter sido realizada. Ok, e aproveitando, né, a oportunidade para a gente não deixar passar aí, esse percentual de 30%, pode ser para qualquer um dos gêneros, né, mas a gente sabe muito bem que o que há menos candidatos são as mulheres, que tem muito menos candidatas e pessoas eleitas mulheres do que homens. A regra foi criada para incentivar a participação feminina, não é isso? Exatamente. O nome desse tipo de estratégia nós chamamos de ações afirmativas ou discriminações positivas, que é exatamente quando nós dizemos que uma política pública ou que uma política afirmativa ela foi desenhada para tentar, de alguma forma, corrigir uma deficiência ou uma irregularidade de modo que venha a fortalecer a presença e a participação de grupos que, em geral, não estão fazendo parte desses atos institucionais ou que não estão fazendo parte de ocupação de cargos de poderes e de liderança, como é o caso da participação feminina na política, seja nos cargos do executivo, seja nos cargos do legislativo. Então, desde 1995, essa política ela foi desenhada e chega aqui até 2025 exatamente para dizer que ainda há uma tentativa de elevar o número da presença de mulheres nos cargos de liderança na política. São as explicações e a boa memória da doutora Valéria Paz Landim. Bom, a gente segue aqui, eu destaco aqui mais um item da pauta. Esse vem de São José da Varginha, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. É um registro de candidatura, também em eleições do ano passado, e tem aí uma condenação criminal no meio, doutora Valéria? Tem uma condenação criminal, a menção ao crime que se aborda nesse caso é o crime de tráfico de entorpecentes. E o que é interessante, Paulo, nessa discussão toda, é que vários países, inclusive o Brasil nesse momento também, nós temos uma discussão hoje, posso dar um exemplo da Colômbia, um exemplo de outros países, que muito fortemente o narcotráfico, ele passou de alguma forma a interferir nos processos eleitorais. E de que sentido? O tráfico, em alguns momentos, isso é uma discussão global, que o tráfico, em algum momento e de alguma medida, tenta viciar a moralidade, a lisura e a integridade dos processos eleitorais. E o que esse caso, particularmente aqui, tenta discutir é exatamente dizer o seguinte: é preciso se lembrar da importância da exigência da moralidade das candidaturas, para que esses candidatos, caso venham a ser eleitos, eles não tenham sido no passado questionados ou exista no seu passado situações que venham a comprometer o exercício do poder público, o exercício do mandato. Então, quando falamos hoje, e essa discussão ela é bastante interessante ao redor do mundo, e o Brasil também começa a entrar nesse debate quando se fala de narcofinanciamento de candidaturas, é exatamente para dizer que esse é um problema de segurança mundial, um problema de segurança de alguns países, sobretudo países em subdesenvolvimento ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e que esses grupos começam a querer colocar, de alguma forma, esse tipo de perfil de candidaturas que, de alguma forma, se caso venham a ser eleitos, esses grupos que negociam, que trabalham com tráfico de entorpecentes, eles venham estar ali representando essas facções criminosas, outros grupos criminosos. Então, esse caso particularmente, essa impugnação, que é também um dos questionamentos, são da listagem da Lei 64/90, que traz as inelegibilidades, é exatamente para dizer isso. Se existe alguém, um candidato, incorrendo em uma dessas alíneas que o impede de se candidatar, esse candidato poderá ter o seu registro de candidatura impugnado, e que foi o que aconteceu nesse caso de São José da Varginha, em Minas Gerais. No fim das contas, ele não pôde participar da eleição, ficou fora e recorreu aqui ao tribunal. Recorreu, exatamente. E aí o debate processual é bastante interessante, os desdobramentos vocês vão poder acompanhar com o julgamento, que logo mais se debate, mas é um caso bastante interessante e que isso tem chamado a atenção, esse tema do narcofinanciamento de candidaturas e organizações criminosas tem chamado a atenção ao redor do mundo. Ok, bom, e enquanto a sessão não começa, eu lembro que você pode baixar tanto para iOS como para Android o aplicativo da TV Justiça.
é o TV Justiça Mais. Lá você encontra as sessões mais recentes do TSE, do STF, do TST, além de jornalismo, educação, documentários e, claro, a nossa programação ao vivo. Então baixe o aplicativo que é de graça e nos acompanhe também por lá. Bom, os ministros também vão julgar em instantes casos que discutem propaganda irregular e mais processos relativos a registro de candidatura e de TRAP, que a gente falou há pouco, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários. E antes da gente lembrar ali as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral, doutora Valéria, a gente tem falado bastante sobre propaganda irregular aqui nesse começo do ano, praticamente todas Sim. relativas às eleições do ano passado. Vamos lembrar aqui as regras, né? A gente tem falado de propaganda antecipada, antes ali do dia 16 de agosto, não é isso? A gente tem falado muito sobre propaganda irregular pelas redes sociais, propaganda negativa. A propaganda antecipada, vamos lembrar essas datas. Quando que a propaganda é considerada antecipada? A partir de que momento ela pode entrar no ar? Em geral, o Tribunal Superior Eleitoral ele apresenta um calendário. Ele traz um calendário anual, tanto para as pesquisas eleitorais, como para a propaganda, como para postagem em redes sociais, internet em geral. E qualquer ato que venha a ocorrer antes das datas que são colocadas no calendário do Tribunal Superior Eleitoral, essa propaganda ela é considerada extemporânea, antecipada. E nesses casos, existem os riscos bem graves de pagamentos de multa, de penalidades que venham a ser, vamos dizer assim, também pedagógicas, para que se diga o seguinte, é preciso obedecer o calendário e o regramento daquilo que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral recomendam que se faça. Porque se existe uma data unificada para que todos saiam, disputem juntos, é para dizer o seguinte, existe uma paridade de armas, existe paridade de divulgação dessas candidaturas que vão sair como possíveis opções, né, para esse município, para esse estado ou para o país. Só que aqueles que ousam antecipar essa divulgação, sim, por conta de regramento legal, por conta do que está previsto em resoluções do TSE e no próprio Código Eleitoral, esses candidatos serão punidos se constatado, se comprovado a propaganda antecipada, a propaganda extemporânea ou a propaganda negativa, inclusive, né? Só que a propaganda negativa ela já atende também um outro ponto. Em que sentido? A propaganda negativa ela versa muito mais sobre o conteúdo do que o tempo, do que a propaganda colocada no tempo. A propaganda negativa, ou quando nós falamos de desconstrução também da imagem do candidato, ela objetiva exatamente de forma desonesta desequilibrar a relação de divulgação dessa candidatura usando artifícios que não são considerados legítimos pela Justiça Eleitoral. E aí a gente tem as outras categorias de propaganda quando a gente fala no que diz respeito às fake news, no que diz respeito à desinformação. Por quê? Uma coisa é quando eu ataco um candidato ofendendo a sua honra, ofendendo a sua imagem, a sua integridade. Outra coisa é quando eu crio uma mentira, eu crio um fato, ou eu uso um fato verdadeiro, de alguma forma tentando confundir a cabeça ou o juízo de valor desse eleitor. Então, quanto ao conteúdo, nós temos essas situações. E quanto ao tempo, é esse o que nós estamos falando. A propaganda pode ser a propaganda regular dentro do seu prazo, que é essa que nós mencionamos conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, e nós temos a propaganda antecipada. E quando nós falamos de propaganda negativa também, é importante nós fazermos um recorte de gênero aqui também, porque a legislação de violência política de gênero, ela traz uma conceituação e um peso maior para dizer que as propagandas eleitorais que vierem a ofender, caluniar mulheres e quando elas são disseminadas em ambiente digital, essas penas elas aumentam, elas são mais agravadas. Porque dentro da esfera comum da justiça, existem várias situações que elas, quando existe uma perseguição à imagem da mulher ou uso ou alteração de imagens para expor essa mulher de alguma forma, existem regramentos específicos criminais para que haja responsabilização, sem nenhum tipo de prejuízo para as questões cíveis, né, de indenização. E a Justiça Eleitoral, o legislador eleitoral, de forma muito sábia,
em contexto de campanha eleitoral, o que eu, ao longo dos meus 16 anos fazendo campanha, observei algumas vezes, é que as mulheres candidatas, quando existe ali algum tipo de ataque para desequilibrar aquela corrida eleitoral, normalmente se tenta atacar a honra, a postura das mulheres e, às vezes, inclusive, também hipersexualizando ou tornando pejorativa a sexualidade dessas mulheres candidatas. Existem vários relatórios que já foram publicados por várias instituições de pesquisa que elas revelam por grupos, por raça, por idade e por região o tipo de ataque que algumas candidatas recebem. E isso é bastante interessante porque é feito um filtro, né, dessas instituições que fazem essa observação sobre o discurso de ódio, sobre ataque à honra das candidatas, que a maior parte delas, ou boa parte, hipersexualiza ou tenta diminuir a capacidade de liderança ou de candidatura de uma mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. E aí também nós temos uma outra interseção, que é quando essa mulher e é uma mulher preta também. E assim por diante, você vê vários tipos de situações e que, felizmente, a legislação eleitoral, o legislador eleitoral conseguiu, de 2019, 2020 para cá, regulamentar essas situações visando proteger a presença, a imagem e as candidaturas dessas mulheres. Bem lembrado, né? Boas informações aqui, importantes, que você traz aqui para a gente, doutora Valéria. E além de combater crimes, irregularidades, ilegalidades, é papel da Justiça Eleitoral, você já me explicou aqui mais de uma vez, manter essa paridade, não é? Que todos tenham as mesmas chances e oportunidades ali na hora da eleição, que é uma parte importantíssima da nossa democracia, que é votar, que a gente possa votar. Exatamente. E o objetivo principal é exatamente esse. É proteger, de alguma forma, a formação do pensamento e a formação do processo de escolha do eleitor, de modo que esses artifícios enganosos, esses artifícios, eles não venham a confundir ou viciar a vontade do eleitor. Vamos para lá? Doutora Valéria, vamos ao vivo para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A gente já vê os demais ministros entrando, se posicionando para a ministra Carmen, presidente. Bom dia a mais uma sessão. Pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão extraordinária desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral, cumprimentando os senhores membros desta casa, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, que participa por videoconferência, ministro Ramos Tavares, cumprimento ainda o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, cumprimento o diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi, do início à sessão administrativa, apregoando para julgamento, primeiro item da pauta, de relatoria do eminente ministro Ramos Tavares, a lista tríplice número 0600-004-08, procedente de João Pessoa, Paraíba, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e advogados indicados Rodrigo Clemente de Brito Pereira, Luiz Fernando Benevides e Miguel de Farias Cascudo. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para prover o cargo de juiz titular na classe de advogado. E tem a palavra o eminente ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos já encaminhados também por Vossa Excelência. Aqui se trata de uma lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de juiz titular do TRE de Mato Grosso do Sul, decorrente do término do primeiro biênio do Dr. José Eduardo Chemin Cury, ocorrido em 8 de dezembro passado, composta essa lista pelos seguintes indicados agora: Dr. José Maciel Souza Chaves, Dr. Márcio de Ávila Martins Filho e doutora Silmara Domingues Araújo Amarila. A presente lista foi publicada por edital, consoante nossa previsão do Código Eleitoral, e o prazo legal transcorreu sem qualquer impugnação. Os três indicados apresentaram os documentos exigidos e preenchem todos os requisitos exigidos, seja pela Constituição, seja pela nossa Resolução 23.517, de maneira que o meu voto é pelo encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo Federal para a escolha e nomeação de um dos indicados.
Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. O ministro relator propõe o encaminhamento da lista ao presidente da República. Não havendo divergência, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para escolha e nomeação nos termos do voto do relator. Também da relatoria do eminente ministro Ramos Tavares, eu apregou para julgamento a lista tríplice número 0603-645-97, procedente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e advogados indicados em lista: José Maciel de Souza Chaves, Márcio de Ávila Martins Filho e Silmara Domingos Araújo Amarília. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e busca-se o provimento do cargo de juiz titular na classe de advogado. Ministro Ramos Tavares, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, vou pedir aqui licença para a senhora fazer uma correção. Eu vou mencionar agora, na verdade, a lista tríplice de João Pessoa. Eu acabei... Então, do Mato Grosso do Sul. Nós acabamos aprovando anteriormente a de Mato Grosso do Sul. Bom, então, o que foi aprovado com os nomes de José Maciel Souza Chaves, Márcio de Ávila Martins Filho e Silmara é a de Mato Grosso. Estava no pregão do primeiro feito. Exato, estava na minha primeira leitura. Então, acho que está ratificada a proclamação feita quanto à lista tríplice 0603-645-97 de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora, Vossa Excelência, então, relata e vota sobre a lista tríplice procedente da Paraíba, João Pessoa, cujos advogados são Rodrigo Clemente de Brito Pereira, Luiz Fernando Benevides e Miguel de Farias Cascudo. Certo? Certo. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Então, aqui estamos com uma lista tríplice para preenchimento de vaga de juiz efetivo do Tribunal da Paraíba, decorrente do término do primeiro biênio da doutora Maria Cristina Paiva Santiago, ocorrido em 25 de dezembro próximo passado, e esta lista composta pelos seguintes indicados: Dr. Rodrigo Clemente de Brito Pereira, Dr. Luiz Fernando Benevides Seriani e Dr. Miguel de Farias Cascudo. A lista foi publicada por edital, transcorreu o prazo legal sem qualquer impugnação. Os três indicados apresentaram todos os documentos exigidos e preencheram os requisitos alusivos também ao exercício da advocacia pelo período mínimo de 10 anos. De maneira que a conclusão é de que todos preenchem os requisitos exigidos pela Constituição e pela nossa resolução, de maneira que eu voto para o encaminhamento ao chefe do Poder Executivo Federal, ao Presidente da República, da presente lista para a escolha e nomeação de um dos integrantes. É com o voto. Agradeço a Vossa Excelência e indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao Presidente da República para escolha e nomeação nos termos do voto do relator. Eu agradeço a participação do diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Parisi. Declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional, convidando o senhor secretário João Paulo Oliveira para tomar assento no plenário. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 25 de fevereiro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h12 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 8 processos e a sessão foi encerrada às 19h24. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, anotação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro aprovada. Apregou para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-182-10, procedente de Lupécio, São Paulo, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. São agravantes Partido Social Democrático Municipal e outra, e agravado Partido Liberal PL Municipal. Este agravo volta-se contra a decisão que manteve o acórdão do Tribunal Regional, confirmando o deferimento do DRAP, demonstrativo de irregularidade de atos partidários, do Diretório Municipal do Partido nas eleições de 2024. Ministro André, Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo.
E, em nome de Vossa Excelência, também minhas saudações aos eminentes ministros, ao eminente vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados e advogadas aqui presentes. Senhora Presidente, eu farei uma breve síntese do voto. O caso se trata de uma impugnação feita na origem ao pedido do registro do DRAP demonstrativo de regularidade dos atos partidários do PL municipal da cidade de Lupércio, pois na data em que teria havido a convenção partidária, o partido estava com seu diretório municipal suspenso em virtude da ausência de CNPJ. A irregularidade, porém, foi sanada antes da data limite para a realização das convenções, razão pela qual as instâncias ordinárias deferiram o registro do DRAP. Houve recurso especial eleitoral por parte do partido PSD e da coligação Lupércio e Santa Terezinha, Feliz de Novo. Ao analisar o recurso em decisão monocrática, apliquei as súmulas 26 e 30 do TSE para negar seguimento aos recursos especiais. Houve, então, a interposição do presente agravo regimental. O meu voto é no sentido de que os agravantes não refutaram a incidência da súmula 30, que trata da decisão das instâncias ordinárias e estar conforme a jurisprudência do TSE, assim como a decisão agravada, bem como a peculiaridade do caso concreto, conforme a fundamentação do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. Embora o PL local estivesse com a anotação suspensa na data da convenção, essa irregularidade foi sanada antes do prazo final para a realização das convenções partidárias. Também apliquei a súmula número 26 do TSE, pois o agravante deixou de impugnar especificamente os aspectos trazidos na decisão recorrida. Assim, eu votei pelo desprovimento do presente agravo regimental, senhora Presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator André Mendonça vota pelo desprovimento do agravo. Ministra Isabel Galotti. De acordo. Ministro Antônio Carlos Ferreira. Bom dia a todos. Acompanho o relator. Ministro Floriano de Azevedo Marques. Saudando na pessoa da ministra presidente, eu acompanho o relator, lembrando que eu fui relator de um outro processo, o agravo regimental e recurso especial 0600-113, também de Lupércio, e, na ocasião, o plenário decidiu igualmente ao voto agora apresentado pelo ministro André Mendonça, a razão pela qual acompanho na íntegra o seu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ramos Tavares. Senhor presidente, acompanho o relator. Ministro Nunes Marques, vice-presidente. Cumprimento a todos na pessoa da nossa presidente, ministra Carmen Lúcia, e acompanho integralmente o voto do relator. Também eu acompanho e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Chamo para julgamento agora as listas desta pauta que foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados na internet, e o registro a presença na sala de videoconferência para acompanhamento dos julgamentos do Dr. Lucas Loureiro Ticle, advogado do agravante Partido Social Democrático, PSD Municipal, no agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-442-34, procedente de Itaquaraçu, de Minas, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Muito bom dia, doutor Lucas. Lista número 1, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, com 2 processos, que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nos 2 casos, o ministro relator, Antônio Carlos Ferreira, não conhece dos agravos. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos.
A lista número 2, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, também tem 4 processos. São agravos regimentais em recurso especial eleitoral, primeiro, e os 3 seguintes, agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 4 casos, o ministro relator nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, há 2 processos. O primeiro é o agravo regimental no recurso especial eleitoral, número 0600-270-54, procedentes de Salles Oliveira. O ministro relator nega provimento ao agravo, mas antecipou o pedido de vista o ministro Antônio Carlos Ferreira. Eu indago dos senhores ministros se aguardam a superveniência da vista. Então, proclamo o resultado no estado em que está. Após o voto do ministro relator, que negava provimento ao agravo, antecipou o pedido de vista o ministro Antônio Carlos Ferreira. Aguardo os demais. Na sequência, eu apregou o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-442-34, procedente de Taquaraçu de Minas, a advogado, como eu disse, acompanhando o processo. O ministro relator nega provimento ao agravo e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, há um processo que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-326-86, procedente de Catalão, em Goiás. O ministro não conhece do agravo e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa. Esta sessão, apenas para lembrar, ela é extraordinária, em geral a sessão de quinta é extraordinária, mas nós faremos a nossa manhã normal. Esta é para substituir a sessão que teria lugar na quinta-feira, como é uma semana que teria exclusivamente esta sessão e nós todos estamos com os nossos gabinetes abarrotados de processos, antecipamos a que seria na próxima quinta-feira para que fosse realizada hoje. E não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a presença dos senhores ministros, dos senhores advogados, do Ministério Público, de todos os que nos acompanham, especialmente dos servidores, e desejando um excelente dia para todas as pessoas, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário, com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.